Vamos aqui para a questão 137, né, do primeiro simulado. Na questão 137 nós temos o seguinte: a crescente preocupação com a disseminação de fake news, ou seja, de notícias falsas, tem levado diferentes meios de comunicação a realizar pesquisas sobre a maneira com que a população se informa, né? A tabela a seguir apresenta os resultados, né, de uma pesquisa sobre essa temática. E nós temos aí as formas de televisão, jornais impressos, né, e pessoas que se informam pelas duas maneiras, né, através de duas formas, de televisão jornal, ou televisão internet, ou jornal internet. E tem pessoas que utilizam as três maneiras para receber informações, né. Aí o que é que ele fala aqui abaixo? Salienta-se que 108 pessoas utilizam somente outras fontes de informação. Esse 108, né, significa que essas 108 pessoas não utilizam nem televisão, nem jornal, nem impresso, nem internet para obter informação. Ele utiliza outra forma, sei lá, pessoas, né, através de pessoas, enfim. Ou então talvez rádio, coisa desse tipo, certo? Aí vamos lá, resolvendo a situação com base nos dados desta pesquisa, demonstra-se que a quantidade de pessoas entrevistadas foi de. Então, para saber a quantidade de pessoas entrevistadas, eu tenho que saber qual é a porcentagem que representa esses 108, beleza? Aí vamos lá, vamos montar aqui um diagrama de Venn, né? Com os seguintes dados: os dados da televisão, os dados do jornal impresso e os dados da internet, beleza? Nesse tipo de problema, o ideal é você começar sempre pela interseção entre os três conjuntos, né? O que seria a interseção entre os três conjuntos? O que é comum aos três, beleza? Então, o que é comum aos três conjuntos? 5%, né? Então, existe 5% de pessoas que utilizam as três formas de comunicação. E no diagrama, onde é que estaria esses 5%? Estaria bem aqui no meio, né? Representaria essa parte central aqui, né? Que é uma parte que está comum tanto ao conjunto da televisão, dos jornais e da internet. Beleza, então eu vou colocar aqui no meio 5%. Ok, aqui eu já tenho 5%. Aí agora a gente vai resolvendo os demais, né? Por exemplo, televisão e jornais impressos, né? Qual é a região que representa televisão e jornais impressos? A porcentagem é 7%, né? E a região seria essa que eu vou acabar de marcar aqui, né? Ó, essa seria a região de televisão e jornais, certo? Só que percebam que dentro dessa região já aparece 5%. Então falta quantos por cento? Nesse caso vai faltar apenas, né, 2%. Então essa parte aqui central, né, já tem 5%, então resta apenas 2% para chegar aos 7%. Então aqui ficaria sendo 2%, beleza? De modo análogo, a gente vai fazer a mesma coisa aqui para internet e jornais, né? Internet e jornais, 13%. Então, qual é a região que representa internet e jornais? A região que representa internet e jornais é toda essa região aqui, ó. Só que aí, né, dentro dessa região eu já tenho 5%. Então, falta quanto? Falta 8%. Não, aqui está faltando 8%. Deixa eu mudar a cor, né? Aí de modo análogo a gente vai para a televisão e internet, né, que é essa região que está faltando aqui do lado, né, que seria tudo isso, né, toda essa partezinha aqui. Só que eu já coloquei 5% também, né, então o raciocínio é análogo. Eu já coloquei 5%, falta quanto para 68%, né, falta 63%. Então essa regiãozinha aqui ficaria sendo 63%. Beleza, agora a gente vai para os casos individuais, né? Nos casos individuais nós temos que a internet, né, tem um total de 87%, né? Então a internet, né, quando eu falo da internet eu estou falando de toda essa região aqui, ó. Tudo isso daqui é internet, tá certo? Aí dentro dessa região eu já coloquei uma porcentagem, né? Eu coloquei 63%, 5% com 8%, né? 63% com 5% dá 68%, né? 68% com 8% vai dar 76%. Então falta quanto ainda para 87%? Falta 11%. Então aqui seria 11%. Beleza? De modo análogo, a gente vai para o próximo, né? Que é os jornais, né, e impressos. Nos jornais impressos nós temos aqui 21%, né?
Aí quando eu olho para os jornais, né, o que eu já tenho aqui nos jornais? Ó? Jornais é toda essa região que eu estou destacando, né? Então, nos jornais eu já coloquei 2%, 5% e 8%, né? Então, quando eu faço essa soma aí, quanto é que eu obtenho? Eu obtenho 15%, beleza? Para 21%, falta 6%. Então, aqui ficaria sendo, né, 6%. Beleza. Agora falta só os 72%, né, que é a televisão, que é essa partezinha que está faltando, né? Então, de modo análogo, a gente percebe que nessa região aí da televisão, eu já coloquei quantos por cento dentro dessa região? Eu já coloquei 70%, né? 70% porque 63 com 2, 65, né? Com 5%. Ficaria aí 70%, então falta 2%, beleza? Falta aqui 2%. Então aqui está a nossa montagem do diagrama. O que é que falta a gente fazer? Falta a gente verificar se esse total aí dá 100%, porque se não der 100%, o que está faltando vai representar exatamente as 108 pessoas que não se informam através desses meios, beleza? Aí vamos lá. O que acontece aqui? Quando eu pego essa região da televisão, né, que é a maior em porcentagem, quando eu pego tudo isso e eu somar todos esses valores que tem aqui dentro, nós vamos obter um total de 72%, né? Pode somar que vai verificar e dar 72%, que é justamente o valor da televisão. Então basta somar 72% com 8%, com 6%, com 11%, né? Por quê? Porque é o que está faltando aqui agora, ó, 6%, 8% e 11% para saber o total de porcentagem dentro desses diagramas, beleza? Quando eu faço essa soma, né, 72 com 8 vai ficar 80, 80 com 6 vai ficar 86 e com 11 vai ficar 97%, né? Ou seja, dentro desse diagrama, né, televisão, jornais e internet, nós temos 97%, ou seja, está faltando 3%, beleza? O que é que significa esse 3%? Esse 3% significa que as pessoas que não se informam por esses meios, ou seja, 3% são 108 pessoas. E se eu quero saber o total, que é 100%, né, eu vou chamar esse valor de x. Aqui eu multiplico em forma de cruz, vai ficar 3x igual a 10.800, né? Esse 3 vai passar dividindo 10.800 por 3. Quando eu divido 10.800 por 3, eu vou obter exatamente aqui 3.600 pessoas, beleza? Então nessa questão aqui o nosso resultado seria o item B, né? O tema dessa questão é uma questão temática, né? Esse tema cai em muitas provas, beleza? Ela não é para ser uma questão tão difícil, né? Mas também não é uma questão tão fácil, beleza? Então é isso, espero que tenha ficado claro. Até a próxima questão.